Então, a diabetes, ela se resume na falta de regulagem da quantidade de açúcar que circula no sangue. Então, esse excesso de açúcar circulante, ele começa a fazer alterações, principalmente nos vasos do corpo todo. Mas, vejam, os órgãos vitais, como rins, os pulmões, os olhos, o cérebro, ficam todos alterados, porque existe uma degeneração da tubulação por onde circula o sangue, que a gente chama de artérias e veias. E há uma alteração de metabolismo desses órgãos. Então, há alterações vasculares graves nos rins, há alterações graves nas retinas. Então, as pessoas que têm diabetes e que a visão começa a se alterar, ela basicamente podem ser por dois motivos. Um deles é catarata, que é uma das coisas que a diabetes faz. A segunda é uma alteração retiniana, ou seja, como se você comparar uma máquina fotográfica com o olho, o filme é o fundo do olho, a retina, é onde a gente capta a imagem. E essa alteração da taxa de açúcar, ela começa a fazer alterações ali, no tecido. E em determinadas pessoas há um depósito de proteína, e então começa a encher de depósito, como se fosse um depósito de lixo, um entulho. E a visão vai caindo. Além disso, como os vasos retinianos também estão sendo alterados, aí começam a se fazer microaneurismas e outras doenças, como a arteriosclerose ou envelhecimento precoce dos vasos da retina. E até no momento, o que se utiliza como tratamento para isso é laser. Então, o que é laser? O laser nada mais é do que um tiro de luz intensa que faz uma pequena queimadura. A queimadura semelhante à de um arame quente. Não tem diferença. E ali, para se conter esse processo, tem que se fazer muitas queimaduras. Quando você faz muitas queimaduras, você faz muitos pontos de destruição. Então, o diabético, além dele ter o pequeno problema dele causado pela doença, ele tem também as destruições de retina causadas pelo laser, que apesar de moderno e bonitinho o nome, né, é tão simpático e moderno, atual, parece tecnologia, e é tecnologia, só tem um problema, ela destrói a retina da pessoa. Agora, como fazer para você resolver essa questão? Use homeopatia. Homeopatia você consegue, na grande maioria dos casos, reverter esse quadro e, obviamente, que demora tempo, porque tem que haver cicatrização dos vasos e dos tecidos retinianos que não foram destruídos, e aquilo leva um certo tempo e vai evoluindo e chega a uma solução, ou seja, você consegue recuperar muitas das células nervosas, você consegue recuperar todo aquele edema, aquele inchaço da retina causado pela destruição do sistema vascular da retina. A gente consegue uma marcha ré nesse processo todo e uma remoção de todo aquele depósito de proteína que é feito pelo próprio organismo como defesa, e se remove, e a retina volta a funcionar em boa parte das situações. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o glaucoma. O glaucoma é um aumento da pressão intraocular, também, basicamente, e esse processo ele é progressivo. Em alopatia nós não temos recurso para a cura ou o estacionamento, vamos dizer assim, da evolução do glaucoma. Mas com homeopatia eu tenho conseguido em consultório esse tipo de reação e tenho visto muitos dos meus colegas terem sucesso nos tratamentos de essas doenças. Então, são soluções que nós temos e que devem ser aproveitadas pelas pessoas, porque é o caminho para se recuperar sem haver um aumento de destruição. Obrigado. Olá, amigos, estamos aqui falando de homeopatia, oftalmologia. Eu falei sobre problemas respiratórios, hoje eu vou falar sobre dentes, que obviamente
Não é a minha área. Não é a minha área de atuação, porque eu não sou dentista. Eu não ajo diretamente na dentadura de ninguém. Mas existe um aspecto que é esquecido, que é o seguinte: a cárie, na realidade, ela é uma infecção, uma doença. E vejam, nós somos feitos a partir de uma receita de bolo que é a nossa genética. Nós também trazemos e herdamos dos nossos antepassados resquícios de doenças que eles sofreram, de doenças infecciosas que eles sofreram antes de se reproduzirem, ou seja, antes de serem pais dos nossos outros antepassados mais recentes. Então, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, e aí mais 2 gerações ainda, pelo menos, a gente pode herdar coisa deles. Você sabe o nome do seu bisavô? Não sabe. E não sabe também que doenças pode ter herdado dele. Ou pelo menos as tendências, que elas podem se manifestar uma vez que haja condições para isso. Ou seja, baixou a resistência do organismo por algum motivo, pode surgir aquela doença que veio guardadinha lá no fundo do nosso gene e ela se manifesta naquele momento. Então, vejam, uma das maneiras da gente resolver esses problemas é com homeopatia. Porque existem muitas doenças que nós não sabemos e não identificamos, que são consequências trágicas, obviamente, porque nós vamos viver isso aí, de herança de doenças infecciosas causadas por, ou melhor, trazidas na herança genética pelos nossos nos dedicados pelos nossos antepassados. Então vejam bem, a gente adoece sem ter culpa. Bom, é bíblico que os pais transmitirão aos filhos, ou farão seus filhos sofrerem até por 6 gerações, não é assim? Isso aí as religiões sempre pregam. Os pecados dos pais serão pagos pelos seus filhos até por 6 gerações. Então vejam, é uma coisa semelhante a isso. Vejam, o conhecimento já está dentro da inteligência humana há muito tempo. Isso é hereditariedade. É isso aí.